A tua boca tem que ser escovada naturalmente. E o que tem na pasta de dente? Bicarbonato de sódio. Bicarbonato tem para tudo, até para amaciar a carne. Bem, o que é bi? Aqui vem uma contradição. Quando se fala de bicampeão, claro, é 2 vezes. Aqui não! O bicarbonato não é 2 vezes. Por isso, tenho muito prazer de te explicar esse 5º exemplo. O ácido carbônico, que nós acabamos de ver a sua estrutura, o ácido carbônico que acabamos de ver, vou só completar para você não pôr defeito. Oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, conseguiu o 7º e o 8º. Oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º. O carbono tem 4, conseguiu o 5º, o 6º, o 7º e o 8º. Oxigênio tem 6, conseguiu o 7º e o 8º. Muito bem. Então, o ácido carbônico, ele tem a propriedade de ionizar 2 vezes. Então, ele tem 2H+. O ácido é um composto molecular, não tem íons, mas dentro d'água cria íons. Quantos íons ele pode criar? Ele pode criar 2. Mas, meu amigo, há possibilidade também de criar um só. Pode acontecer que esse H teimoso não sai da estrutura. Então, a ionização, ela é parcial. Por que ela é parcial? Não é que o ácido carbônico do número da questão 5 seja diferente do ácido carbônico da questão 4. Não é que esse H não se ioniza porque é defeituoso, por um problema de fábrica, tem que fazer recall. Não. É que está faltando quem puxe ele para fora. Não é uma questão de sair apenas, é uma questão também de ser puxado por alguém. Está de olho na secretária, cuidado, ou no secretário, claro. Bem, então o que nós temos aqui? Chamamos de neutralização parcial quando tenho uma quantidade diferente na hora de reagir. Quando 2 quantidades do ácido reagem com uma quantidade de base. Ou, veremos futuramente o exemplo contrário. Haverá situações em que eu tenho 2 quantidades de base, 2OH, e uma quantidade só de ácido. Também vai ser parcial. Quero repetir que para ser parcial tem que estar previamente determinado. Senão, você coloca o 2. O normal é ser total, tá bom? Será parcial se for indicado para ser parcial. Qual é o resultado? O resultado é que só um H vai embora. Se só um H vai embora, só um Na entra. Entra apenas um Na. Na outra ponta, continua o H. Ionizou aqui, não ionizou aqui embaixo. Então, como é que eu escrevo esse composto resultante da ionização parcial por falta de OH? A ionização aqui, esse composto, como é que eu escrevo? Eu vou até fazer em vermelho. Eu vou escrever Na, H, CO3. Aqui era Na2. Como é que eu chamava esse aqui? Eu chamava de carbonato. É o carbonato de sódio. E esse aqui, quem ionizou uma vez, desculpem, a química tem essas pegadinhas também. Esse que ionizou uma vez só, esse aqui, destaque total. Como é que chama? Bi. É bi. O que é bicarbonato? É o primeiro ânion de 2. O ácido carbônico, que ainda veremos com mais detalhes, ele provoca 2 ionizações. As 2 ionizações criando o ânion carbonato.
pois se provocar apenas uma das ionizações, vai criar este grupo. Esse grupo HCO3 é chamado de bicarbonato. Me desculpem, mas pegadinhas têm que ser explicadas logo, para você não achar que química não faz sentido. Faz sentido e muito. Agora, por que se chama de bicarbonato? Qual é a única explicação que eu vejo? É que é o primeiro de duas etapas. Tem duas etapas. É o primeiro, então ele é o será que é por isso? É complicadinho, não é? Então, já que é complicado, a gente decora, por que não? Vamos aos detalhes, então, complementares. O ácido carbônico que tem dois Hs terá apenas um H ionizado. O outro H continua na estrutura. Então, você vai ter NaH sem ter sido ionizado, CO3. A quantidade de base é uma só, porque foi previamente determinada. Este O, que tem 6 elétrons, conseguiu o sétimo do C e conseguiu o oitavo do H, que foi embora. Esse H foi embora, vazou. O oxigênio de baixo, neste caso, o oxigênio tem 6, conseguiu o sétimo e ainda está casado com o H de forma covalente. Aqui está ligado de forma covalente. Então, esse H está ligado de forma covalente, o oxigênio tem 6. Ou ao seu dispor, está me atrapalhando. Mas ele está ao seu dispor, vamos respeitá-lo. Bom, então, essa parte aqui não está ionizada, essa está. Então, eu vou colocar o curral, lembra do curralzinho? O curral, lembra que esse elétron não é dele, é do H que vazou. Mas, muito obrigado, deixa ele aí. Aí eu tenho o ânion nessa parte, e aqui eu tenho um cátion e um ânion. Aqui eu tenho ligação iônica, aqui eu tenho ligação covalente. O oxigênio que tem 6, conseguiu o sétimo do H que foi embora. O oitavo conseguiu do C, que tem 4. E faz duas ligações com o O, que tem 6. Tá certo? No caso da base, a base, como sempre, tem a princesa OH-. Por que é OH-? Porque tem um elétron que, agora eu entendo, terá sido dado pelo sódio. Que por isso é um cátion. Então aqui eu tenho ligação iônica. Ligação iônica, mas não esqueço que dentro da molécula tem uma ligação covalente normal. O oxigênio tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com uma ligação. Muito bem, então esse H, que é passível de ionização, não está ionizado. A proporção foi de 1 para 1, previamente determinada. E a água é uma só, nesse caso, será montada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ligando com 2 Hs. Sim, querido? Então, vamos ao ponto que justifica essa confusão. A neutralização chamar-se-á total. A neutralização será total quando simplesmente todos os íons surgidos da ionização do ácido, que nesse caso são 2, serão efetivamente neutralizados. E para que sejam neutralizados, são necessários 2 OHs. Se houver uma quantidade idêntica, igual, você vai ter a neutralização total, formando tantas moléculas quantas neutralizações houveram. 2 neutralizações, 2 moléculas de água. Então, na neutralização total, como eu tenho falado, é o caso do H neutralizando os OHs, é o caso do cátion ligando no ânion, formando o sal. Então, o sal nada mais é do que a estrutura do ácido, no qual eu substituí os Hs por NAs. E a água é o resultado da neutralização efetiva. A água é neutra. E este sal é chamado de carbonato, porque, como você sempre verá, e vamos insistir, o ácido carbônico dará o carbonato. Carbonato de sódio. Se porventura
a falta de reagente, se a quantidade de OH for determinada, então, apesar de serem necessários dois, ter apenas um é neutralizar apenas um. É apenas um Na entrar, porque apenas um H é que foi ionizado. O outro H continua na molécula. Então eu vou ter a formação de apenas uma de água. O curioso é o nome dessa substância. Essa substância, ela é não carbonato, ela é bicarbonato. Por que? Não me pergunte, não faça pergunta difícil. Bicarbonato, ponto. Se a pergunta for, quais são as ligações químicas que tem na substância que está lá na cozinha, que é bicarbonato de sódio. Aliás, quando você for pescar alguma coisa e os insetos te picarem, coça pra caramba, porque houve uma injeção de ácido fórmico, pequena quantidade. Aí coça. Em vez de você tirar a pele de tanto coçar, coloca um pouquinho de bicarbonato, que é uma substância básica. Acaba a dor, acaba a irritação. Então vamos lá, que ligações que tem no bicarbonato de sódio, uma ligação iônica, cátion e ânion, e uma, duas, três, quatro, cinco ligações covalentes normais, nas quais o par é compartilhado e formado por ambos os átomos. É um prazer te dar essa aula. Tote ao seu dispor.